Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 411, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Não sei se você está ouvindo o barulho da chuva. Graças a Deus, né? Esse barulho da chuva, natureza. Deus é perfeito. O que não é perfeito aqui somos nós, a humanidade. E eu queria mostrar para você também, não terminei o quadro que está lá atrás. Eu já vou tirar esse cabeção aqui da frente para você ver. Não terminei. Por preguiça mesmo, confesso. Porque mais uma hora eu teria acabado esse quadro hoje. Mas eu também sou filho de Deus, né, gente? Eu tenho o direito de sentir uma preguicinha de vez em quando, né? E dormir um pouquinho até mais tarde, né? Então, mas mesmo assim eu trabalhei um pouquinho nele. Olha pra você ver, ó. Olha lá, ó. Vou virar bem esse cabeção pra você ver, ó. Uma estrada longa com barrancos, raios, lago lá no fundo, aquela imagenzinha. Sabe o que você faz? Tira o print, depois você aproxima a imagem. Eu vou manter a imagem aqui, a cabeça minha aqui, para você tirar o print. Eu vou contar até 5, dá para dar tempo você tirar o print. 1, 2, 3, 4, 5. Você já tirou o print. Aí você aproxima a imagem para você ver detalhes. Você vai ver cerca, você vai ver os arames, né? Você vai ver os detalhes no pé de ipê roxo. Esse ipê roxo vai ficar lindo depois de pronto, né? Mas tá bom, é isso aí. Conforme Hermínio Miranda estava dizendo, né? Nós vamos voltar aqui umas 4 linhas para a gente poder dar sequência. Há também entre eles os ex-inquisidores. Nós dissemos isso, que nas regiões umbralinas, nas cidades das trevas, existem sim, né? Então existem sim os ex-inquisidores. Ainda rancorosos, mais fanáticos do que nunca, mantêm os mesmos processos de tortura e de encarceramento em medonhas masmorras infectadas. Quantos companheiros não socorremos, apavorados, roídos pelos ratos, enseguecidos pelas trevas, ainda sentindo as sensações do estrangulamento, carregando correntes imaginárias, com os olhos ou a língua arrancados, mortos à fome, tuberculosos, desmembrados, alienados, atolimados, muitos sem condições sequer de chorar. Então, nós já narramos esses casos nos vídeos anteriores. É necessário alguns comentáriozinhos. Por exemplo, uma vez eu trabalhei em uma fazenda na parte de restauração e eu e o meu irmão, nós dormíamos em um quarto daquela fazenda antiga.
Não morava ninguém naquela fazenda, ela estava em processo de restauração. Mas todas as noites, correntes eram arrastadas no corredor, para lá, para cá, numa altura tão grande que nos incomodava. Por eu não me encontrar naquele momento conectado aos irmãos, eu abri a porta do quarto e nada havia naquele corredor escuro. Eu fechava a porta, batia a porta. Eu abria a porta e nada via. Tínhamos um rádio que ficava dentro do quarto, meu irmão gostava. Ele ouvia as músicas dele enquanto eu lia algumas coisas. E o meu irmão deixava o rádio num cantinho. Apagávamos a luz e de repente esse rádio ligava sozinho e ia no volume máximo. E o meu irmão gritava: desliga esse rádio aí, Luiz, eu quero dormir. E eu dizia: mas não fui eu que liguei. Como que não? Meu irmão levantava, desligava o rádio. Assim que ele desligava, eles ligavam o rádio novamente. Então nós sabemos depois que aquela fazenda foi construída por escravos, torturados, mortos ali. Mas é preciso dizer que aqueles espíritos ainda encontravam-se presos ali, acorrentados, imantados por aqueles sentimentos aparentes, né? Porque tudo é aparência. Até que um dia, sem que eu percebesse nada na casa espírita que eu frequentava, um espírito se manifesta através do campo vibracional de uma médium muito séria. Eu nada estava pensando a respeito. E ele me agradeceu. Falei: mas sempre está me agradecendo por quê, meu amigo? Porque foi só você ir trabalhar naquela fazenda. Aí caiu a ficha. Eu me lembrei das correntes que andavam no corredor a noite inteira. Foi só você ir trabalhar lá. Eu fui socorrido por amigos que te acompanham. E hoje eu estou aqui para te agradecer. Falei: a mim não. Porque eu não admito agradecimento. Dizendo isso a você aqui. Mas eu disse: a mim não, meu irmão amigo. Toda honra e toda glória é a Jesus e a Deus. A mim nada. E sei que depois nós voltamos naquela fazenda para continuar o trabalho e nunca mais aqueles fenômenos ocorreram, aconteceram, nunca mais, porque os espíritos já haviam sido assistidos. Então, aproveitando esta oportunidade aqui para dizer isso, quantos milhões de espíritos, neste exato momento, que nas regiões umbralinas, nas regiões pantanosas, se encontram sem os olhos, sem os tímpanos,
sem as cordas vocais, carregando entre as mãos a cabeça, porque foram grelhotinados, conforme já dissemos no vídeo anterior. Quantos seres vivendo nas condições de escravos nesse submundo das cidades das trevas. Porque a situação, meu bem, é esta. Todos nós, semelhante atrai semelhante. O bem que nós praticamos gera em nós uma atração que, ao deixar o corpo físico, os benfeitores espirituais nos arrebata até as colônias espirituais, aos hospitais, aos departamentos, aos pronto-socorro. O bem que praticamos, desejamos e falamos cria em nós uma espécie de um imã que automaticamente nós somos atraídos às colônias. Nós não chegamos às colônias andando a pé. Nós somos atraídos. Quanto menos espera, você abre os olhos e você já se vê dentro de um quarto hospitalar diferente. Ué, que lugar estranho é esse? Mas é um lugar de paz. Porque você plantou a paz, é natural que você receba a paz. Você plantou amor, é natural que você receba amor. Mas aqueles que na terra vivem na contramão dos desígnios de Deus também recebem uma energia como se fosse um magnetismo que, ao deixar o corpo físico, eles abrem os olhos e, quando percebem, em meio aos pântanos, em meio às cidades das trevas, já se encontram. Porque semelhante atrai semelhante, meu bem. E como se não bastassem, muitos seres vão parar nas mãos dos inquisidores, onde são torturados, conforme as torturas que conhecemos que existe aqui na Terra. Tortura emocional, psicológica, tortura verbal, torturas físicas, torturas que decepam os órgãos físicos das pessoas. Tudo atração. Como se nós nos revestíssemos de imã. E, por esse motivo, de repente, nos vemos presos às cadeiras, sendo julgados como réus, processados
por crimes que cometemos ou que não cometemos. E após o julgamento, após a sentença, muitos seres são levados a departamentos e que lá são hipnotizados, magnetizados. Muitos são, através da indução, levados a formas zoantrópicas, que é a zoantropia, ou a forma adquirida através da licantropia, faunos e por aí em diante. Um dia, um artista plástico aqui no Brasil, não vou dizer nome por uma questão de ética, mas foi muito meu amigo esse artista plástico, procurou Chico Xavier em Uberaba e Chico lhe fez essa confissão, essa revelação. Você é o artista plástico do século X. Disse o nome, mas não me é permitido revelar que artista foi ele na época do renascentismo. Você retornou ao corpo físico agora com a responsabilidade de retratar o mundo espiritual. Pois a tua vida toda você vai se dedicar em retratar o mundo espiritual, a erraticidade. De preferência, as regiões umbralinas. Pois quem quiser saber a respeito desse artista plástico, procura a Casa da Cultura de Passos, que lá vocês vão ter a oportunidade de ver obras magníficas, pintadas por Wagner de Castro. Eu não posso dizer o nome dele na época do renascentismo, mas o de agora eu posso. Porque já faleceu e as obras hoje elas se encontram na Casa da Cultura de Passos. Cidade muito evoluída, né? Seres muito nobres, pessoas muito boas. Então, se você for lá, você vai ter oportunidade de ver as obras que ele retrata as regiões umbralinas. Pois bem, um dia ele vai a Chico Xavier e Chico lhe fez essas revelações. E ele disse: Chico, pois eu não conheço nada de umbral. Chico disse: não, meu filho, não. Pois me acompanhe. Chico adentrou o seu quarto, fechou a porta, segurou nas mãos de Wagner de Castro e disse-lhe: concentre-se
Só abra os olhos quando eu te pedir. Caso contrário, não abra os olhos. E segurou em uma das mãos de Wagner. Chico segurou em uma das mãos de Wagner. Feche os olhos, meu filho. Wagner obedeceu. Quando, de repente, Wagner relata que ele sentiu como se o teu corpo físico mergulhasse em um pântano de areia removediça, mas segurando nas mãos de Chico, ele não sentiu medo. E ele sentiu que o seu corpo adentrasse um pântano de areia removediça. De repente, Chico, ele ouve a voz de Chico: abra os olhos, meu filho. Que ele abre os olhos, ficou espantado, pois ainda segurando nas mãos de Chico, ele se via pisando em cima de bilhões de corpos físicos. E esses corpos, esses seres, agarravam nas pernas dele como, eu vou usar um termo, agarravam nas pernas dele iguais minhocas que tentava subir pelas pernas dele. E Chico convida para caminhar, mas ele receoso, porque ao caminhar ele teria que pisar sobre a cabeça e os corpos daqueles seres, bilhões de seres. E ele interroga Chico: mas que significa isso? Que significa isso, meu filho? É o que você vai transferir para as telas. Mas isso é real, Chico? Vamos dizer que aqui eu te trouxe em áreas, regiões menos tenebrosas. Mas, Chico, tudo é escuro. Que seres são esses? Nossos irmãos, meu filho. A luz, a claridade da lua vai se fazer presente para que você possa ver como são os nossos irmãos aqui. E quando Chico assim termina de dizer, uma luz se fez presente, iluminando aquela região, e Wagner de Castro pôde ver milhões de espíritos deitados uns sobre os outros, todos nus, aquele pântano como se fosse um pântano cheio de vermes, de micróbios, seres sem olhos,
seres sem mãos, sem braços, seres comendo as próprias fezes e tomando a própria urina, seres que rangiam os dentes, damas nuas que haviam perdido o poder que tinham na terra, seres sem dentes, barbudos, cabeludos, unhas com aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Para todo lado que Wagner olhava, a cena era uma só. E Chico, percebendo o desespero de Wagner, diz-lhe: feche os olhos, meu filho. Mal fechou os olhos, ele ouve novamente a voz de Chico: abra os olhos, meu filho. E ao abrir os olhos, ele percebe que encontrava-se no quarto de Chico, de onde eles haviam saído para ir naquela região umbralina. O que Wagner não conseguiu entender até aquele momento que ele conversava comigo, se ele havia sido transportado fisicamente ou espiritualmente pelo Chico até aquela região umbralina. O que me garantiu Wagner que a partir daquele momento em diante, ele nunca mais parara de reproduzir nas telas as cenas que ele lá presenciara. Por isso, se você deseja ver estas cenas que Wagner de Castro viu, vá até Passos, na cidade, na Casa da Cultura de Passos, visitar as obras de Wagner que ele doou à Casa da Cultura, porque estas obras fazem parte do patrimônio histórico da cidade de Passos. As pessoas de Passos respeitam muito o espiritismo, respeitam muito Wagner de Castro. Pergunte lá quem foi, quem era Wagner de Castro. É um ícone, um mártir, um espírito nobre. Você vai entender por que nós descrevemos a vida de Wagner de Castro, tentando te mostrar através desses parâmetros as regiões umbralinas, como esses seres lá neste momento vivem. Vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos dar sequência no mesmo assunto.